Olá, hoje vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. O capítulo 3 é um capítulo curto, ele tem 17 versículos. Então vamos começar ali explicando aqui para vocês um intervalo entre o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? 30 anos, né? Eu coloquei 30 anos depois. Olha, quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem a noção do tempo. Às vezes entre um versículo e outro versículo passa-se muitos anos. Até mesmo como entre Malaquias e Mateus, 400 anos. Mas aqui nós temos 30 anos entre o último versículo do capítulo 2 e o primeiro versículo do capítulo 3, né? Por quê? Porque no capítulo 2, quem assistiu o estudo, né, de Mateus 2, viu que nós falamos que José, Maria e o menino Jesus voltaram para Nazaré. O capítulo 3, Jesus já está homem adulto. Jesus já está, né, aí com 30 e poucos anos. Então, passou-se mais de 30 anos, mais ou menos, né? Há muita especulação acerca desse tempo na vida de Jesus. Onde Jesus esteve, né? Lá da infância, ali de 2 anos, 3 anos, até os 30 anos, quando ele aparece no seu ministério público, né? É certo que a Bíblia não relata muito sobre esse tempo na vida de Jesus. O Evangelho de Lucas, na realidade, é o único que relata um pouco ali sobre a pré-adolescência de Jesus, né? 11, 12 anos. Que ele estava lá no templo, né, conversando com os escribas, né, conversando sobre a Bíblia. E ele diz: eu estava na casa do meu pai, quando José e Maria, preocupados, porque tinham perdido Jesus, né? Então, mas esse tempo Jesus viveu, esses 30 anos, viveu possivelmente em Nazaré, uma profissão de carpinteiro, ajudou a sua família financeiramente. Jesus, ele nasceu de maneira sobrenatural, mas ele viveu de maneira natural. Isso é importante. A gente entende que Jesus era Deus e era homem, humano. Então ele teve todos os aniversários, mesmo que a Bíblia não registre. Ele teve 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 30 anos, né, quando ele aparece aqui. E uma das respostas para essa dúvida, para esse silêncio, vamos dizer assim, é porque para o judeu, 30 anos ele era considerado um homem maduro. Ele poderia agora ser então um mestre, ele poderia ter discípulos somente com 30 anos. Geralmente eu procuro explicar isso da seguinte forma: para você ser um presidente de um país, você tem que ter uma idade mínima. Até para você ser um governador também, vereador, se eu não me engano, são 18 anos. Enfim, então existem algumas regras a serem cumpridas em nossa sociedade. Para você exercer um cargo público, uma profissão específica, às vezes tem que ter tanto tempo de exercendo aquela profissão, para você assumir um concurso público como juiz, enfim. Então existem muitas normas, e naquela época tinha também as normas. Com 30 anos que ele era considerado um homem maduro. Então por isso, talvez é uma das respostas, que ele tenha aguardado esse tempo. E nesse tempo ele estudou, ele se preparou, ele orou, ele leu, ele conheceu a Bíblia, né, o Antigo Testamento, que era a lei, os profetas, os livros poéticos, os livros históricos. Então, é interessante, até uma aplicação para a nossa vida, é que antes da gente chegar a um lugar que a gente sonha, a uma função que a gente sonha, às vezes existe um tempo de preparação anterior. Muitas vezes é uma faculdade de teologia, muitas vezes na faculdade de direito, ou às vezes um outro projeto que você tem exige uma pré-preparação.
para que você possa depois, numa idade, desenvolver bem aquela função. Então, com Jesus, possivelmente foi assim também. Ele precisou aguardar, completar 30 anos, né? E aparece aqui nesse capítulo a vida o nome, né, João Batista. Versículo 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante que eu disse, né? Houve 400 anos de silêncio entre o livro de Malaquias e o evangelho de Mateus. Durante 400 anos silenciaram os profetas, o último profeta Malaquias. E vai aparecer agora depois de 4 anos, o profeta João Batista. Esse João Batista pregando, né, arrependei-vos, né, aquela mensagem bem da profecia, né, quando a gente estuda ali os livros proféticos, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, a denúncia, arrependei-vos, né? Ele aparece assim, já gritando com seus pulmões, né? Arrependei-vos. Por quê? Porque era um tempo de escuridão. Ficamos 400 anos sem a voz profética. E agora aparece o João Batista, né? E olha o que ele dizia, né? O versículo 3, né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? O profeta João Batista, né? Ele tinha uma característica, que ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo, né? Preparai o caminho do Senhor, né? Endireitai as suas veredas, né? Aqui é uma linguagem muito específica daquela época. Hoje nós vivemos aqui nas cidades, né? Você tem o asfalto, mas na época bíblica não existia asfalto. E quando um rei ia visitar uma outra região, ele precisava andar naquelas estradas muito emburacadas, e ia alguém à frente verificando se o terreno estava bom, se havia algo a ser endireitado, aplainado. Então a linguagem aqui é que João Batista é esse que vai à frente de Jesus, preparando o caminho, anunciando a chegada, né? Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, lá em João, né? Que tira o pecado do mundo. E vamos conhecer um pouquinho então desse, né? Vamos dizer aí, esse trabalhador, né? Que veio preparando o caminho que Jesus andaria, né? O solo, né? A estrada. Olha que interessante, a sua dieta, né? E as suas vestimentas. Usava João, verso 4. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Eu acho engraçado aqui o nosso João Batista, né? A sua apresentação pessoal não era de terno, gravata, né? Ele não era talvez a melhor apresentação pessoal possível, mas ele vestia peles de camelo, cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, né? Ele vivia no deserto, ele era um profeta, ele não estava na elite sacerdotal, ele não estava lá nos templos de Jerusalém, né? Ele vem na contramão, né, da elite sacerdotal. A sua mensagem, né, uma mensagem dura, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? É um discurso pesado, né, que ele dizia. Olha o versículo 5 na sua Bíblia, ó. Então iam ter com eles os de Jerusalém e da Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Interessante. Por mais que ele tenha uma roupa estranha, uma alimentação estranha, por mais que o discurso dele seja duro, as pessoas iam até ele. Sabe por quê? Porque as pessoas têm sede da palavra de Deus. Porque as pessoas sabem quem está falando aquilo que é verdade. E mesmo que tinha que se deslocar, né, para um lugar afastado, mesmo que as pessoas tinham que ir ao deserto, elas iam e eram batizadas e elas confessavam seus pecados, né?
arrependimento de vida, que coisa linda, que avivamento, né? E olha o que ele dizia para os fariseus, né, o verso 7. Mas vendo ele muitos fariseus, né, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, né, na realidade eles iam ali para criticá-lo, né, disse-lhes: raça de víboras, né, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, verso 8. Raça de víboras, né? Ele era um discurso pesado, né? Mas as pessoas o ouviam. E onde eles se reuniam, né? Onde se reuniam, né? Eles se reuniam no deserto, né? Eles não tinham, eu costumo pensar assim, eles não tinham templo, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha bateria, violão, né? O vento que levava a voz dele, mas as pessoas vinham, porque sentia que era verdadeiro o que ele dizia, sentia que ele falava com o coração, né? E as pessoas vinham ouvi-lo. E a sua missão, né? O verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, né? E com o fogo. É lindo, né? A humildade de João Batista, né? Ele dizia assim, né? Que a minha missão, né? A minha missão é preparar, né? Aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, né? E eu não sou digno de levar as sandálias dele. Então ele reconhece que ele era só uma outra coisa que eu penso aqui, tipo assim, imagine um show, né, um Faustão aí, um Silvio Santos, né, que abre a noite, mas tem um convidado lá atrás da cortina, né? E esse convidado é o foco daquela noite. E assim era com João Batista. Ele era o apresentador. Ele estava ali convidando, divulgando, mas o convidado estava chegando e ia assumir o show, que era Jesus Cristo, né? E aí vem o versículo 3, né? Fala sobre o batismo de Jesus, né? Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Interessante que os 4 evangelhos falam do batismo de Jesus. Logo, né, se os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam, é porque é algo muito importante. Mas por que Jesus foi batizado, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Por que Jesus foi batizado, né? E o evangelho de Mateus registra, né, esse conflito que João Batista teve. Por quê? Olha o versículo 14, né? Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ou seja, João Batista não se considerava digno de batizar Jesus, né? Aí, como nós já até lemos, né, nem de levar as suas sandálias, né? Então, ele se sente em conflito também. Aí Jesus fala o versículo 15, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim não convém cumprir. Assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu, ou seja, ele batizou. Então, durante esse conflito do João, né, de não querer batizar aquele que era maior do que ele, Jesus explica que ele precisa cumprir a justiça. O que é cumprir a justiça? É cumprir o protocolo, as normas, né? Ele foi batizado, Jesus, porque ele tinha que se unir ao seu povo. Ele era Deus? Sim. Não tinha pecados? Também. Não tinha pecados, é verdade. Mas ele se fez homem. Ele se fez humano. E ele se identificava com o seu povo. E ele queria nos dar, então, assim, essa identificação e o exemplo para nós. Por isso que ele foi batizado. Por isso que ele foi tentado no deserto. E por isso depois ele foi morto numa cruz. Então, ele foi batizado porque o pecado estava sobre ele, não o seu próprio pecado, mas o pecado de toda a humanidade. E competia ele, então, cumprir a justiça, cumprir as normas, cumprir o processo. Ele foi circuncidado quando nasceu, ele foi batizado com 30 anos,
né? Então ele viveu todo o processo, né, de cumprimento da justiça. Não que ele, não é a ideia do batismo porque ele estava de arrependimento, não é o caso de Jesus. Mas como diz o texto aqui, é muito claro, o texto fala, né? Nos convém cumprir toda a justiça, né? Toda a justiça. O versículo 16, né? Aparece o Espírito Santo como uma pomba, né? Interessante. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, né? Não é que o Espírito Santo é uma pomba, né? O Espírito Santo é Deus, mas a Bíblia usa analogias, né, para falar, né, de uma verdade espiritual. Então ali é o símbolo de pomba, como também o símbolo do fogo, muitas vezes o Espírito Santo, né, como em Pentecoste. Então o Espírito Santo aqui está quando aparece esse símbolo da pomba, né, está enchendo, está ungindo Jesus para a sua missão. O Espírito Santo está capacitando Jesus para a sua missão que ele irá exercer. Interessante que quando você vê o Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, é lindo, mas vamos dizer o Espírito Santo na vida de Jesus. Você vê ali no batismo, você vê no deserto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, né? Pelo Espírito foi levado ao deserto. Você vê o tempo todo Jesus cheio do Espírito Santo, né? Então essa capacitação, né, que o Espírito Santo ungiu Jesus. E o versículo 17, né? Uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em que me comprazo, né? Então aqui nós temos a Trindade, né? Jesus ali sendo batizado, o Espírito Santo, né, ali descendo como pomba, né? E uma voz, que é a voz de Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, que me comprazo. Uma outra linguagem fala que me dá muita alegria. Por que Jesus fala algo, né? Deus fala assim, publicamente, né? Jesus já sabia isso, talvez, mas disse publicamente: este é o meu filho, não só filho, mas o filho amado. E não só filho amado, mas que me dá alegria. Interessante o poder do elogio. Jesus, próximo capítulo nós vamos ver, Jesus vai para o deserto da tentação. E lá o diabo vai falar assim: se tu és o filho de Deus, elogiar a família, os filhos, elogiar o cônjuge, os amigos. Às vezes a gente é tão bom em criticar, em ver defeito, mas o ensino aqui é muito claro, o elogio, né? Irmão, se o próprio Deus fez questão de elogiar Jesus Cristo, que era Deus, que é Deus, imagine nossos filhos, a necessidade que eles têm do elogio. Que Deus nos abençoe com sua palavra. A pergunta final que eu faço é: o que Deus tem falado com você hoje? O que Deus falou com você no capítulo 3 de Mateus? Creio que a Bíblia é viva, é eficaz e sempre nos ensina, nos corrige, nos conforta. Que Deus nos abençoe.